Depois de 4 anos, finalmente o Jerome Powell, presidente do Fed, do Banco Central Americano, resolveu começar a cortar a taxa de juros dos Estados Unidos. E isso foi muito positivo para os investimentos de renda variável, para a Bolsa Americana, mas enquanto isso, aqui no Brasil, estamos indo na contramão. Exatamente no mesmo dia em que o Fed cortou os juros dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, subiu. E isso aqui não é lá muito bom para a renda variável, mas eu não vou falar de renda variável nesse vídeo, e sim da própria renda fixa, que acompanha os juros. Além disso, eu vou trazer nesse vídeo também as melhores opções, ao meu ver, para o momento dentro da renda fixa, principalmente projetando uma Selic bem mais alta, não só seguindo essa alta recente que nós tivemos nos juros, mas as próximas altas que sim, meus amigos, devem acontecer. Enfim, esse é mais um vídeo com bastante entrega, direto ao ponto, porque eu valorizo o seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca você já pode fazer no início do vídeo, não custa absolutamente nada, eu garanto. É deixar o seu like, já aproveita então, clica no botão de like aqui, e caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita que está aí perto, já clica aqui no botão de se inscrever e também no sino para ativar as notificações, já marca ali como todas, para avisar o algoritmo que você se interessa nesse tipo de conteúdo e a partir disso você passa a receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá então. Uma das coisas que se ouve muito no mercado, e você já deve ter ouvido, é que no Brasil quem não tem renda fixa é maluco. E eu vou te falar que eu concordo com isso e eu nem estou falando da renda fixa com liquidez diária, que essa é praticamente obrigatória, já que envolve aí um caixa de liquidez que você possa ter e também uma reserva de emergência, uma reserva financeira para momentos onde você precise de dinheiro de imediato. Eu falo também de renda fixa como forma de captar rentabilidade e rentabilidades bem interessantes, como principalmente nesses momentos onde a taxa de juros sobe, está acima de 2 dígitos e tem tendência de continuar subindo. Aparecem várias boas oportunidades para se investir. Inclusive, eu quero lembrar você que apesar de nós estarmos acostumados nesse momento com taxas de juros aí acima dos 10%, né? Ou seja, de 2 dígitos, a média da taxa de juros do Brasil nos últimos 10 anos é abaixo de 2 dígitos, ou seja, fica lá por volta dos 9%, um pouquinho mais de 9% ao ano. Ou seja, se tem um melhor momento para investir em renda fixa é quando as taxas de juros estão acima das médias e não abaixo delas. E atualmente nós tivemos uma alta da taxa Selic que saiu ali dos 10,5 para os 10,75. Foi um aumento pequeno, mas não se engane, as projeções dão conta de mais aumentos na taxa Selic, aliás, aumentos maiores do que esse que nós tivemos por último, e as projeções, como você pode ver aí na tela, dão conta de Selic chegando em 12,5% e tem gente já falando em Selic a mais de 13% ao ano. E é fato, nós não estamos distantes disso, porque nós vemos já o próprio mercado precificando isso através dos juros futuros que estão sim lá perto já para 2026 dos 12,5%. E como eu falei, isso pode até ser ruim para investimentos de renda variável, mas dentro da renda fixa, taxas de juros altas significam prêmios melhores, ou seja, rentabilidades interessantes superiores às médias. Só que aí tem uma questão, muita gente acaba procurando os títulos pré-fixados porque nominalmente lá são os que estão pagando mais, estão pagando 13%, se encontra até um pouco mais do que isso nas corretoras. Só que eu alerto para o risco que se corre de um aumento de inflação mais significativo, fazendo com que mesmo que esses títulos tenham de fato taxas interessantes, a sua rentabilidade não seja uma rentabilidade interessante à medida em que a inflação vai encostando muito próxima do ganho que você tem com esses títulos. Ou seja, descontando ali o imposto de renda, o seu ganho real pode ser ou muito menor do que o que você projeta, ou até inferior à inflação, como nós já vimos acontecer em vários casos. É esse o risco que se assume quando se pega lá um título pré-fixado. Inclusive, falando de opções dentro da renda fixa, onde a gente consegue mitigar um pouquinho mais o risco e ainda assim ficar com rentabilidades mas bem interessantes, eu quero te ajudar com o seguinte raciocínio. Se você for procurar aí a média de títulos pré-fixados, CDBs, por exemplo, dentro da sua corretora ou banco, você vai encontrar alguns CDBs pagando aproximadamente 13,5%. Até pode ser que encontre alguns rendendo mais do que isso, mas aí às vezes é no secundário, tem um valor limitado, ou é de alguma instituição que o mercado simplesmente está rejeitando e é por isso que elas estão com taxas mais altas, porque ninguém quer. Mas dentro do razoável, a gente pode dizer sim que você vai encontrar nesse momento
CDBs rendendo aproximadamente esses 13,5%. E eu falo aqui de CDBs com prazos não muito longos, abaixo de 4, 5 anos. Só que se você for comparar, os próprios pré-fixados estão com um prêmio não muito grande aqui. Por quê? Porque quando nós comparamos aqui com o Tesouro Direto, que é aquilo que nós temos de menor risco dentro da renda fixa no Brasil, nós vemos aqui que esses títulos considerados aqui mais livres de risco de crédito estão rendendo aqui, ó, Tesouro Prefixado 2031, 12,43, o 27, 12,28, ou seja, nós temos uma diferença pequena aqui de aproximadamente 9% desses títulos aqui que são bem seguros para outros títulos onde o risco é maior, que são aqueles títulos bancários, em especial de bancos pequenos. Ou seja, medindo o risco aqui pelo diferencial de taxa que um tem para o outro, fica uma coisa um pouco desproporcional. E é também por isso que nesse momento eu prefiro outros tipos de títulos de renda fixa, como por exemplo os títulos que protegem da inflação. Olha só, nós temos aqui um Tesouro IPCA+, para 2029, pagando IPCA mais 6,55%. Esse é um título mais interessante, porque num cenário, por exemplo, onde acontece aquilo que de certa maneira parte do mercado está projetando, que é uma inflação saindo um pouquinho do controle, saindo da meta, dando aquela disparada, não estou nem falando de uma hiperinflação aqui, mas de uma inflação um pouco mais alta, de 7, 8%, nós temos aqui esse tipo de título que tem parte pré-fixada e parte rendendo justamente a inflação. Ou seja, tudo aquilo que você não tem de proteção num pré-fixado, você tem de proteção aqui num IPCA+. Então fica aqui a dica, é importante você estudar esse tipo de título. Não é simplesmente, o David falou, eu vou lá e vou comprar. Até porque esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimento. Tudo que eu estou falando aqui tem caráter educacional e eu tomo a liberdade também de compartilhar algumas coisas que eu penso aqui com você, afinal de contas, o meu canal do YouTube tem justamente esse intuito. Agora, saindo um pouco daquilo que é muito seguro de fato, como o Tesouro Direto, e indo para algo que contém mais risco e um prêmio maior, uma rentabilidade maior, sem ser pré-fixado, ou seja, um título que guarda ali um pós e um pré junto, assim como o IPCA+, nós temos também os títulos CDI+, que te protegem de maneira muito semelhante, dado que conforme o CDI está subindo, a rentabilidade desses títulos também sobe, e é justamente o que nós estamos vendo e é o cenário que nos aguarda, né? A expectativa é toda essa. Nós temos opções de renda fixa pagando CDI mais 6 ou CDI mais 6,5%. Isso significa na prática, para você ter uma ideia, que em a nossa taxa de juros subindo realmente para os 12,5%, nós iríamos aí para algo entre 18,5% e 19% ao ano em títulos assim. E essa é uma rentabilidade bastante significativa em se tratando de renda fixa. Além disso, dentro dessa modalidade, você também tem a opção de receber tudo no final, no vencimento, como por exemplo em 24 meses ou em 36 meses, o valor que você investiu mais os juros, ou você pode receber também de maneira parcelada, recebendo os juros mensais ou parcelas amortizadas. A plataforma onde você encontra esse tipo de investimento é a Inco, que é uma plataforma de investimentos coletivos focada principalmente no setor imobiliário, que é por onde as construtoras acabam captando volumes financeiros com os investidores e investindo nas obras, devolvendo esse dinheiro com juros, justamente no formato de renda fixa híbrida. Eu já vou dar mais detalhes, mas antes que eu esqueça, se você se interessar por esse tipo de investimento, já clica no link que eu estou deixando aqui na descrição para abrir a sua conta lá na Inco. E lá na abertura da conta já inclui o cupom David Guedes, que é esse que está aparecendo aí na tela para você, porque esse cupom te dá direito a 1% de cashback no seu primeiro investimento. Eu sei que você deve estar pensando, David, mas 18,5%, 19% é maravilhoso. Sim, eu concordo. E é por isso que eu invisto nessa modalidade há mais de 7 anos. Só que você precisa entender que ela não é feita para você colocar a maior parte do seu patrimônio lá. Então vamos lá, eu invisto, mas eu invisto uma parcela daquilo que eu tenho em renda fixa, que é uma parcela da minha carteira global, a minha carteira total. E além disso, lá dentro da plataforma, eu também acabo investindo um pouco em cada projeto e projetos que eu avalio. A própria Inco já faz um filtro desses projetos, trazendo lá um rate, né, uma avaliação de risco que vai de A até E. Eu procuro pegar projetos somente que vão de A até C, porque dessa forma eu consigo mitigar bastante os riscos. E é muito fácil fazer isso lá, porque os investimentos são feitos com múltiplos de R$500. Ou seja, se você tem, por exemplo, R$10.000
para investir nessa modalidade, você consegue pegar 20 projetos. E é dessa maneira que você diversifica e mitiga o risco. Agora, trazendo um pouco da minha experiência para vocês com a Inco, eu recebo todos os meses parcelas dos projetos que eu venho investindo ao longo dos últimos anos e eu nunca tive um atraso sequer, mas sim, já tiveram construtoras que atrasaram pagamentos lá, porém, o percentual é ínfimo. Ou seja, eu só teria me dado mal se eu tivesse pego todo o valor que eu tinha para investir e colocasse justamente naquele projeto. Como eu mitigo o risco, mesmo que eu tivesse investido em algum que atrasou, ele representaria lá 1, 2% do total que eu tenho investido nessa modalidade. E isso seria coberto pela rentabilidade mais alta que eu tenho lá. Ou seja, investindo de maneira inteligente é uma modalidade excelente para ter ganhos maiores na renda fixa. Inclusive, sendo bem transparente com você, eu vou mostrar aqui na tela justamente a rentabilidade que eu venho tendo nos últimos meses lá na Inco. Você vai ver aí que ela vai de aproximadamente 1,3% até 1,7% ao mês, ou seja, bem superior aos tão sonhados 1% da renda fixa. E para encerrar a parte de renda fixa, eu também tenho CDBs, LCIs, LCAs, porém, nesse momento, é aquilo que eu comentei, os prêmios delas não estão tão interessantes assim, devem ficar mais interessantes à medida em que a Selic for aumentando. É por isso que nesse momento eu tenho preferido esses tipos de investimentos que eu falei aqui, os investimentos híbridos das duas pontas, ou com um risco um pouco maior que me traga uma rentabilidade significativamente superior, ou com um risco de crédito próximo a zero, que são os títulos do Tesouro. Dito isso, sem mais eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.